Oi, gente, hoje eu tô no Aras Paraíso fazendo um passeio a cavalo, né, agora. E aqui, ó, as meninas, minha assista, olha, desse jeito, por culpa dele, porque ele me pediu para vir. E agora a gente vai montar. E aí eu vou mostrar para vocês essa experiência. Aqui pertinho, na Pampulha, na verdade, é dentro do município de Belo Horizonte. E aí a gente vai fazer esse passeio super legal, eu vou mostrar para vocês. Tudo começa por volta das 9 da manhã, que é o ideal que você chegue 1 hora antes do início da cavalgada. E o dia estava feio, gente, parecia que ia chover o tempo todo, até choveu 1 hora antes. E aí eu pensei, será que vai dar certo? E o local é bem próximo à Lagoa da Pampulha, lá no bairro Bandeirantes. Mas antes de iniciar a cavalgada, recebemos as instruções básicas do trajeto, o tempo, o deslocamento também. E logo eles informam que temos um café da manhã disponível aos cavaleiros enquanto os técnicos preparam os animais para o deslocamento. Mas muitas pessoas, na verdade, preferem curtir o ambiente com os outros mamíferos, como os gatinhos e os cães do local. Também informam que se você tem interesse de cavalgar com um cavalo específico, é na hora da inscrição que você deve escolher. Mas, como a gente não conhecia os animais, ficamos mesmo com a sugestão deles mesmos. Choveu bastante antes do início da cavalgada. Eu até fiquei com receio de levar esses cavalos para a chuva, mas eles disseram que não tem nenhum problema. E passaram outros dados importantes que eu queria falar com vocês. Esses cavalos conseguem suportar até 25% do peso que ele possui, né? Então, o manga larga, todos aí são da classe manga larga, eles conseguem aproximadamente 100 quilos. Ou seja, em média, o manga larga entre 350 quilos e 500 quilos. Então, você faz aí a proporção e você sabe mais ou menos qual é a carga para ele conseguir transportar uma pessoa com conforto, sem se desgastar. Outra coisa que o pessoal perguntou muito foi quanto ao tempo. O cavalo, gente, ele pode andar até 60 quilômetros por dia, né? Então, assim, até mais, né? Então, assim, ele consegue com facilidade. A gente é que não aguenta. A gente estava esperando aí um grupo chegar próximo da gente, porque a gente tinha que atravessar uma avenida, porque a gente ia passar tanto por espaços rurais quanto por espaços urbanos. E aí tá bem pertinho da orla da Lagoa da Pampulha, e a gente teria que atravessar. A gente já atravessou aí, ó, lá no fundo é a parte assoreada da Lagoa da Pampulha que a gente estava descendo, e logo na sequência a gente passa do lado do zoológico. É bem pertinho do zoológico, né, esse Aras. E aí, assim que a gente passa o zoológico, a gente vai pegar a primeira à esquerda e subir um morro, que vai dar acesso a outros bairros, saindo do bairro Bandeirantes, que é o bairro que o Aras está, acessando a outros bairros aí adiante, que vão estar no limite de Belo Horizonte com Contagem. Então, a gente estava indo para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Uma coisa importante a informar é que quando você está andando no asfalto, todo o impacto que o cavalo tem sobre o solo acaba acarretando para a sua estrutura. Então, muitas pessoas acabam sentindo bastante o reflexo dessa cavalgada durante o asfalto. E outra coisa, correr no asfalto não é adequado, tanto porque existe o risco de outros veículos, quanto também existe o risco do cavalo escorregar, mesmo porque se você está num ambiente onde já choveu e tem presença de água, o risco ainda é mais potencializado. E o lugar mais confortável para cavalgar é ali, ó, onde tem terra. O impacto que o animal faz no nosso organismo é bem menor, e aí, por consequência, fica muito mais confortável para a gente. Velocidade média que a gente andou nesse passeio foi cerca de 6,5 km por hora. Ou seja, a gente foi no passo super suave, um andamento que é chamado de passo, para quem anda de cavalo e conhece, né, da linguagem de cavalo. Alguns até trotavam com a gente, com a velocidade aí que chegava até 19 km por hora. E outros tiveram aí a audácia de galopar. Mas não convinha porque os demais poderiam também entrar em disparada. O local que a gente passou é uma área de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, né? Porque a gente está falando de Belo Horizonte, então a gente tem essa característica dos biomas, né, de transição. Alguns trechos bem mais fechados, tipo Cerradão mesmo, e outros trechos com árvores de maior porte, né, mais adensadas, como parecendo mesmo a Mata Atlântica.
Mas a gente está numa transição, na verdade, né? Esse trecho que a gente estava visitando. E muito úmido, a gente passou por algumas ravinas, alguns trechos aí descampados, de áreas que foram desmatadas para pasto mesmo. E aí a gente explorava para dar uma galopada ou dar uma trotada melhor com o cavalo. Porém, gente, é um lugar que você não conhece, então não convém você sair disparando com o cavalo e cair num buraco com o cavalo, perigoso. Então não dá para disparar, pegar uma velocidade mais ampla, porque senão o bicho entra, né, num buraco aí, você cai e ele quebra a perna, não compensa. É só uma trotadinha rapidinho, a gente dá acha que tá rápido, né? Não tá rápido nada. E aí a gente ia dar uma parada para descansar um pouquinho, porque o pessoal reclama, lógico, né? Cansa andar de cavalo, você não tá acostumado, principalmente o corpo reclama. Então a gente ia descer, tá vendo que tem ali uma estrutura ao fundo? A gente tem ali a venda de alguns lanches, com refrigerante, café e salgados que você queira, além de banheiro, você pode também utilizar. E aí a gente vai descansar um pouquinho. O cavalo não precisa descansar, porque ele pode andar 60 quilômetros sem descansar. Voltou a ter 5 anos, quando a gente vê gangorra assim, vamos ver um balanço assim, Mas ela tem 5 anos todos os dias. Eu também, toda vez que eu vejo isso aí, eu fico com 5 anos. A Clara adora balanço, não é de hoje. Então, nesse pedaço aí, a gente descansou um pouco, tirou fotos, brincou um pouco, né? E logo, depois desse relax que a gente teve, a gente volta, lógico, para a nossa segunda fase, que é o retorno para ponto base lá no bairro Bandeirantes. Então, teríamos ainda 7,5 km para percorrer. Esse que é o seu quarto? É a minha. Ah, é? Como é que é o nome dele? Não, Pardal, Andorinha. Andorinha. Já chamou o cavalo de pombo, já chamou o cavalo de sabiá, de bem-te-vi. O que ele falou agora? Sanhaço. Sanhaço. Essa é um passo? Ele não vai aceitar comando, não. O cavalo não sabe nem o nome dele, mas velho. Ele não vai aceitar Sanhaço. comando. É o sanhaço. Mas tinha que ser sanhaço, porque ele só sabe correr. Eu gosto de Andorinha. O que nascer aqui, correr muito, põe o nome de sanhaço. Princesa, eu não sei qual que é. Tá comendo ali, ó. A princesa tá nervosa. Não, ficar ou Ah, ficar? não? Ficar? Olha o que a princesa tá fazendo. Comendo madeira. Princesa do céu, comendo madeira. Tá tipo conferindo um aperto, né? Deve ser bom. Se qualquer freco me tá Gente, tem áreas que não aceita nem criança e nem adolescente, então só adultos mesmo maiores de 18 anos. No caso, nós tivemos aí alguns menores, mas a gente assumiu o compromisso, sabia que os meninos conseguiriam andar tranquilamente, né? E também o Aras sabe do animal que tem, né, gente? Se é um animal que ele é mais dócil, ele vai oferecer também o serviço para crianças, porque tem áreas em Belo Horizonte que oferece somente aquele circuito interno dentro do próprio Aras mesmo, que o pessoal faz lá a equitação de forma mais simples, mais administrada pela instituição, né? Então, os cavalos, eles são aí maravilhosos, a maioria lá são manga larga, né? Então, essa atividade que a gente fez aí foi a atividade diurna de cerca de 15 quilômetros, com saída às 10 horas da manhã, e retorno para o ponto base que nós estivemos aí partindo, né? Por volta das 14 horas da tarde nós retornamos. O preço não está incluído almoço. Por volta de meio-dia a gente para lá naquela região que nós mostramos aí anteriormente para fazer um lanche, né? Então não é ideal você ir almoçado não, porque a gente vai realmente chegar lá, né? Por volta de 9 horas da manhã, não compensa. Então você almoça quando você chegar em casa. E aí logo que a gente chega, né, depois de 2 horas passeando aí pela região metropolitana de Belo Horizonte, os cavalos são entregues em condições, eles passarão por uma asepsia feita pela equipe do Aras, né, para ver se tem algum tipo de parasita que subiu nele durante a trajetória. Não encontrei, gente, nenhum parasita, nenhum carrapato depois da experiência que eu tive no Aras. Quer dizer, o animal, ele realmente estava muito limpinho
E isso é uma coisa muito importante para falar, né? Porque ninguém merece sair, andar a cavalo e depois voltar cheio de carrapato, né? Pois é, esses animais são bem limpinhos. Aí nós temos várias baias que o pessoal faz o uso para aluguel. Algumas pessoas têm equinos e não têm onde deixar. Então, eles alugam e pagam as diárias. É como se fosse um hotel para cavalos, né? Uma experiência aí para quem, às vezes, ganhou um cavalo de presente, alguma coisa assim, não sabe o que faz com o bicho, né? E aí é um lugar também para deixar. Então, gente, um detalhe que eu tenho que falar muito importante é a roupa. Você tem que estar com uma calça grossa, uma bota de preferência, um tênis bem fechado, boné e manga comprida, de preferência aquela com proteção solar, para evitar que você tenha ou um arranhado ou até mesmo queimaduras de pele, tá? Principalmente se você é bem branquinho. Então, vamos ficando por aqui. Um super abraço e comente se você gostou. Tchau, tchau. Beijo.